Fala rapaziada, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Essa é a parte 3, começando do zero no mercado de criptomoedas. Hoje eu tô em casa, tô tranquilo aí, vou trazer um complemento para vocês que eu tô trazendo essa série, que é para justamente te inserir no mercado de criptomoedas, tá? Lembrando que dia 8, todos esses vídeos estão saindo antes do nosso lançamento da primeira turma do Jornada Crypto Life, que é o nosso curso onde você vai ter esse material de forma mais completa e muito mais aprofundada. Aqui é só para você ter uma noção de como é o mercado cripto, de como funciona. Eu vou dar uma pincelada no que a gente já passou ali mais ou menos para complementar nessa aula para vocês. Que eu costumo falar, falo aula porque estou acostumado com o curso, mas é mais um bate-papo, né? Aula mesmo é lá no curso, tá? Então bora lá, vou trazer para vocês algumas informações complementares e vou sempre aprimorando, sempre aprofundando um pouco mais para vocês irem passo a passo rumo à independência financeira aí, rumo a essa operação redondinha no mercado, tá? Você pode ser um cara meio frustrado, meio decepcionado, já operou dólar, já operou outros mercados, ou até mesmo mercado cripto e está um pouco triste, aí não desanima. Você só precisa de um método adequado, testado, comprovado e alguém que possa pegar aí na sua mão e caminhar com você e te ensinar um passo a passo de uma forma mais tranquila. Lembrando que não é só o gráfico, eu já falei nos outros bate-papos aí, né? Você tem que ter também um gerenciamento emocional, você tem que ter esse controle mental para operar de forma assertiva e se tornar um trader profissional de verdade, né? Lembrando que um trader profissional, galera, não é alguém que tem um certificado, que passou, não, é alguém que é constante no mercado e que tira lucro do mercado de acordo com a sua necessidade e com as suas expectativas. Se você quer fazer R$50 por dia, R$1.000 por mês, quer só fazer um plano de aposentadoria, quer fazer um position trade, um swing trading, quer ser holder, acredita que daqui 10, 20, 30 anos o Bitcoin vai estar valendo 100 vezes o valor que ele está hoje, por exemplo, você é um trader profissional, beleza? Você age de forma profissional, você zera o amadorismo, as emoções e age mais de forma da razão, de forma técnica, de forma literalmente, como eu estou dizendo o tempo todo aqui, profissional. Mas bora lá para o gráfico. Uma coisa que é muito importante, eu levei muito tempo para aprender, que é muito importante, é a teoria da floresta. Você precisa seguir a tendência, tá? A tendência ela é sua amiga. E como é que a teoria da floresta ela entra nesse cenário? É você começando do tempo macro. Você tem que começar do maior e ir descendo. Começa lá com o drone em cima da floresta, olha a visão panorâmica, e aí você vai descendo o seu drone, vê mais de perto a árvore, depois vê o galho, vê a folha, entendeu? E aí você vai descendo e vai baixando o tempo os gráficos. Então a tendência ela é sua amiga. Essas são uma das máximas do mercado. Isso aí é Charles Darwin, que já trazia na análise dele lá para 1900 e bolinha, no começo nem do mercado cripto, da análise de mercado financeiro, né? Que a galera negociava ali através de sacos de arroz, enfim. É uma parte mais histórica aí, mas é bem interessante também depois que vocês se aprofundem. É bom saber a história dos mercados financeiros, você tem uma noção que a psicologia vem lá do começo, né? Essa psicologia do trade, esse comportamento humano, que é justamente transformado nesses gráficos aqui. Embora eles sejam operados por robôs, mas aí são os seres humanos que estão controlando esses robôs que não os comandos. Então, no final das contas, é humano do mesmo jeito, tá? Então, a tendência, ela é sua amiga. O que isso quer dizer? Você vai sempre operar a favor da tendência, certo? Então, você vai sempre dar prioridade a operar a favor da tendência. Por quê? Porque fica muito mais fácil. Você está nadando conforme a correnteza do rio. Se está numa tendência de alta, você vai dar prioridade a operar comprado. Não quer dizer que você não vai operar vendido, mas a sua prioridade vai ser sempre operar comprado. Se a gente está numa tendência de baixa, você vai dar sempre prioridade a operar vendido, tá? Porque fica muito mais fácil, o stop fica favorável e você está operando a favor dos market makers, das baleias, dos tubarões, da galera que realmente faz mercado. Como a gente é varejo, a gente não tem força para movimentar esse mercado. Mesmo um monte de sardinha juntando aqui não ganha uma baleia. Então, a gente tem que seguir o que os caras fazem, beleza? Então, operar a favor da tendência nada mais é do que isso. É seguir a força dominante. Se é tendência de alta, vamos pesar a mão. Se eu tenho lá 10 mil, eu vou sempre entrar com 10 mil na alta. Se eu vou operar um short num fractal, num pullback, num tempo gráfico menor, em outro momento eu vou ensinar para vocês, mas eu vou operar menor. Eu vou operar 2 mil, 3 mil, sem alavancagem, eu vou controlar ali para não estar levando stop de graça. E quando chegar o movimento perfeito do long, eu tá meio desgastado. Já passei muito por isso, beleza? Então, eu começo a olhar aqui no tempo gráfico mensal, eu vejo que a gente no tempo gráfico mensal está em tendência de alta. E o que é a tendência de alta? Eu já falei lá na primeira aula, mas vou reforçar para vocês. É quando a gente vai fazendo topos e fundos ascendentes. Então, o mercado ele se move em movimentos, né? Ele se move em ondas. Então, ele tem impulsão, retração. Impulsão, quando a gente rompe esse topo aqui, a gente entra no próximo topo, ó. Topo,
fundo. Quando a gente rompe novamente, faz outro topo, outro fundo. Desenhando, fica bem bonitinho. No gráfico não é tão didático assim, vamos dizer, né? Mas a gente vai fazendo topos e fundos ascendentes. Perceba que esse fundo, ó, esse fundo tem um fundo maior e esse topo tem um topo maior. Esse fundo tem um fundo maior e esse topo tem um topo maior. Então a gente está numa tendência de alta. O contrário também é verdadeiro, tá? Que é a tendência de baixa. Então, quando é que a gente está em tendência de baixa? Quando a gente vai fazendo topos e fundos descendentes. Então, o mercado ele vai caindo e ele não consegue romper os topos e os fundos são sempre perdidos. Ele não rompe o topo anterior e o fundo anterior ele é sempre perdido. O fundo anterior ele é sempre perdido. Então, a gente entra numa tendência de baixa e aquela explicação da tendência de alta é a mesma. Ó. Faz um topo menor que o outro, o fundo é perdido. Faz um topo menor do que esse topo, o fundo é perdido. E assim consequentemente. Operar a favor dessa tendência vai te dar muito mais assertividade e vai te desgastar muito menos. Então você precisa saber em qual tempo gráfico o trade está. Só que tem outra frase que eu já falei para vocês aqui, né? A gente compra fundo e vende topo. A gente compra fundo e vende topo. O que isso quer dizer? Não é porque a tendência está de alta. Eu gosto sempre de usar esses exemplos práticos aqui, reais. Bitcoin agora está cotado a 109 mil dólares. Essa aula está sendo gravada dia 26 de setembro, tá até aqui em cima na tela para vocês. Deixa eu até aumentar aqui que fica melhor. Aumentar a tela aqui para vocês. Então o Bitcoin está 109 mil dólares. Ele está numa tendência de alta, galera. Se a gente perceber aqui, ó, nítida tendência de alta. Eu vou pegar aqui desde o começo. A gente vai voltar a desenhar aqui, ó. A gente vai, forma um fundo, rompe o topo, rompemos esse topo. Formamos outro fundo, rompemos novamente esse topo. Formamos outro fundo. Rompemos novamente esse topo, porém já estamos mostrando uma certa fraqueza, né? E aí a gente começa a perceber um detalhe muito importante que eu levei muito tempo para aprender. O movimento, aí entra ondas de Elliott, tem gente também que opera Elliott, eu não opero tanto, sei operar Elliott, mas eu levo em consideração apenas para análise e não para colocar na prática, operando as ondas de Elliott, tá? Mas eu começo a ver que o movimento está cansado, ele deu uma impulsão maior, ó, ele dá essa impulsão aqui. Se eu pegar essa mesma impulsão e projetar ela aqui para cima, você já vê que ela já vai ser um pouco menor. Vou pegar ela aqui. Rompeu aqui esse topo, ela já foi menor, percebe? Vou começar a dar... Deixa eu tirar esse desenho aqui para vocês verem. Vou botar essas frases para cá. Apagar até essa daqui que foi do bate-papo passado aqui, ó. Foi do vídeo passado. Inclusive, se você não viu o vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você clicar e ver a parte 1 e parte 2. Essa é a parte 3, eu acredito que serão umas 5, 6 partes aí, 4, 5 partes, 6 partes, para explicar para vocês. Percebam que aqui já está um pouco menor, ou seja, o movimento ele já foi menor. Se eu projetar novamente esse movimento, ele vai ser menor ainda para essa próxima pernada aqui, ó. Então ele rompeu aqui o topo e a pernada já está menor. O que é que isso me mostra? Que o ativo está cansado. Ativo está cansado. O que seria esse cansado? A gente vai iniciar uma correção num tempo gráfico maior, provavelmente, tá? O tempo gráfico mensal ele já subiu muito, o Bitcoin vem subindo aqui desde janeiro de 2023. De janeiro de 2023, que é onde ele marca o fundo lá nos 15 mil dólares. Até agora, ele bateu 700% de alta. Ele sai de 15 mil e bate ali 124.700, já quase 700% de alta, 693. Ou seja, uma hora esse mercado ele vai corrigir, porque nem tudo sobe para sempre, tá? Embora num tempo gráfico maior, Bruno, se eu pegar o anual, o semestral, é tendência de alta. É justamente nesse ponto que eu quero chegar. A gente está muito próximo do final do ciclo. Talvez o Bitcoin já tenha até marcado topo. Talvez os 124 mil dele e 600 que ele bateu aqui já tenha sido o topo do mercado. Como é que a gente vai saber? Só daqui a alguns meses, quando ele começar a corrigir e fazer um pivô de baixa, por exemplo, no mensal. Muita gente só confirma o bear market quando a gente faz um pivô de baixa no mensal. O que seria esse pivô de baixa no mensal? É o gráfico cair aqui, esse topo, nesse pullback, não romper esse topo e ele perder esse fundo novamente, tá? Ele perder esse fundo. Inclusive, alguns querem que ele perca esses 73 mil dólares. A galera só iria considerar, caso ele viesse numa correção aqui, não seria nem na perca desse fundo aqui, seria na perca desse fundo aqui. Então, muitos traders estão aguardando aí perder os 73, 72 mil dólares para dizerem assim, não, começamos o bear market, agora eu vou botar a camisa de urso e vou começar a pesar a mão na venda, tá? Traders que são mais ousados, mais arriscados, como eu, por exemplo, é o meu perfil, nessa região aqui eu começo a caçar topo.
Então eu começo a ver muita divergência, eu começo a ver muito indicador de que a gente está muito próximo do topo, de que ele pode dar só um flushzinho aqui em 140, talvez 135, para pegar a última liquidez e aí sim a gente mergulhar num tempo gráfico mensal em tendência de baixa. O que seria esse tempo gráfico mensal em tendência de baixa? Ele é um fractal, porque nada mais nada menos que o tempo gráfico de 6 meses, ele iria começar uma correção. Então vocês começam a ver que um tempo gráfico está interligado ao outro. Perceba quanto tempo a gente já vem subindo no tempo gráfico de 6 meses. Então começa a pensar, opa, o tempo gráfico de 6 meses está muito esticado. Assim como ele corrigiu aqui, e eu vou mostrar algo para vocês, talvez vocês não, como são novos no mercado, se tem alguém mais experiente, beleza, mas quem não é, essa correção dos 6 meses aqui, galera, onde ele veio buscar 786, quase perde 786, nada mais nada menos foi que o bear market. Então o temido bear market aqui, ó, ele nada mais é, ó, bear market, nada mais é que uma correção no semestral. Então nada mais é que uma correção no semestral, ou seja, nesse último movimento, o Bitcoin sai dos 4 mil dólares, vai até os 69 mil dólares e ele corrige até os 15 mil dólares. Então, esse bear market, que é esse período de queda, ele foi simplesmente um pullback, ele subiu por, vamos supor, 2 anos, 4 meses aqui, né, 5 meses, 2 anos e meio, e ele passou quase 1 ano e um pouquinho caindo, só caindo. Então, essa tendência de baixa nada mais foi do que um fractal, um pedaço de um tempo gráfico maior. Então, a gente corrigiu nos 6 meses. Brunão, e o que é que tu tá vendo agora? Simples, galera, vocês já deduziram aí também. A gente está muito esticado no tempo gráfico de 6 meses. Cada quadradinho desse aqui, como eu expliquei na aula 1, ele corresponde a um mês que a gente escolhe aqui em cima. Se eu clicar num mês, eu vou ter vários quadradinhos de um mês. Como eu estou nos 6 meses, cada quadrado desses são 6 meses de negociação. Então perceba que a gente já está 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candles de 6 meses, ou seja, estamos há 3 anos de alta no Bitcoin. O que é mais provável agora? Ele continuar subindo. O que é que você faria agora se você vai entrar no mercado agora? Você acredita que o Bitcoin vai continuar subindo e vai abrir mais um candle aqui e vai abrir mais um candle aqui? Ou você acha que aquele cara que botou, sei lá, vamos lá, o cara botou 50 milhões de dólares, tem muita posição gigantesca no mercado. O cara comprou 50 milhões de dólares aqui, ó, compra fundo e vende topo, não foi o que eu ensinei? Nessa região aqui o cara começou a comprar, comprou tudo aqui, o preço começou a subir. Tu acha que esse cara aqui, ele não vai realizar? Ele não vai vender, sei lá, 80%, 90% da posição dele? Dificilmente essas baleias elas saem 100% do mercado, tá? Pelo menos de 10% ali a 5% a gente vê alguns dados de que eles permanecem no mercado, porque realmente pode acontecer algo muito empolgante no mercado, na macroeconomia, e ele dá uma esticadinha a mais. Mas 85%, 90%, 95% das posições são fechadas. O que é que vai acontecer? Eles vão transferir essas posições para as sardinhas, e qual é a alegação que eles fazem? Vocês vão ver muito no topo aqui, ó. BTC agora vai para 200 mil dólares. Tá aqui 200 mil dólares. Então BTC agora é 200 mil dólares. Galera, só que eles falam isso no topo. Aí vem uma galera que não entendeu do mercado, compra esse topo aqui, ó. Compra o topo e o mercado começa simplesmente a corrigir. E essa galera que comprou no topo aqui não preparada, que a gente chama de sardinha, né? Normalmente sardinha não é o cara só que tem pouca grana, o varejo, é o cara que opera com esse amadorismo. Essa galera que compra topo, eles vão começar a vender as suas posições aqui, ó. Porque o que acontece no psicológico? O cara diz assim, não, eu tinha 10 mil reais, comprei o Bitcoin a 110 mil, comprei aqui meus 10 mil reais. A 110 mil, achando que ele ia para 200, porque os meus 10 mil reais iriam virar 20 mil, vamos lá, 100% de alta, vamos arredondar aqui, né? Só que o preço começa a cair para 80, para 70, para 60, e esses 10 mil reais que a galera comprou, ele começa a cair para 5, para 5K, ele começa a cair para 3K, porque o Bitcoin caiu 70%. Então o Bitcoin sai lá dos 124 mil, por exemplo, e volta para o 45 mil. Então o que é que o cara que tem pouca grana pensa? Meu irmão, quer saber? O mercado, quando chega aqui embaixo, ele usa dessa malícia inversa para comprar novamente a sua posição barata. E o que é que ele faz? Ele diz assim, ó, pronto, o Bitcoin, vamos supor que ele está aqui na casa dos... Vamos botar aqui que ele está na casa dos 50 mil dólares. Ó, ele bateu 124, voltou para os 50 mil. Quando chega nesse fundo, os caras fazem assim, ó, BTC vai para 20 mil dólares agora.
Aí o que é que você pensa? Meu irmão, eu comprei 10 mil reais meu lá em 124 e agora ele tá 50. E eu vou arredondar aqui números psicológicos, e o meus 10 mil tá valendo 5 mil. Só que se ele for para 20, esses meus 5 mil vai cair para 2.500. Então o que é que eu vou fazer? Porque eu sou o espertão. Eu vou vender ele agora em 50, que eu tô com prejuízo. Ó, o Bitcoin era 124, você comprou em 110, por exemplo, ele caiu para 50 mil dólares. Você tá no prejuízo. Ou seja, assim, eu vou vender ele em 55 mil, 50 mil dólares e vou recomprar em 20, porque o mercado todo tá muita notícia ruim. Binance quebra, não quebra, banco quebrando, golpe, pirâmide, altcoin indo a zero. Eu vou ser o espertão, eu vou vender nos 50 e vou recomprar nos 20. E aí, galera, 50 era o fundo, ou era muito próximo. O Bitcoin vai, começa a corrigir, ó, vamos lá, ele tá aqui, ó, ele tá no 50. Ele dá uma agulhada, vai no 42, começa a ficar lateral, vocês vão ver muito isso porque vocês estão começando agora no mercado. Ele começa a ficar lateral, você vendeu sua posição e do nada, vamos supor, vocês vão ver que vai ser bem parecido. E do nada ele vai dar uma paulada que ele vai sair dos 50 para os 65. E aí você diz, caraca, vendi no 50, já está 65, estou no prejuízo e agora eu vou esperar. E aí ele faz um power breakout e sobe para 80. E você diz, quer saber, eu vou comprar de novo. Olha, você comprou no 110, prejuízo, vendeu no 50 achando que ia para o 20 e recomprou no 80. É só problema que você está arrumando para a sua vida. É isso que acontece com 99% das pessoas. Por quê? Porque elas são manipuladas através de notícias, os sentimentos delas são manipulados através das notícias, influências no YouTube, galera que passa a visão comprada de projeto para você investir na hora errada. Então tudo isso acontece e a galera acaba entrando sempre em momento no mercado. E a galera acaba sempre entrando em momento errado do mercado. E a frase que a gente usa aqui como uma máxima, na mente dele, embora ele saiba, inverte. Ele acaba comprando topo, então ele sempre compra topo, e ele sempre vende no fundo, porque ele ou está com muito prejuízo, ou começa a bater o desespero do ativo ir a zero. Então, para que vocês não passem por isso, é que eu estou trazendo esse bate-papo aqui com vocês, para que vocês entendam. A tendência é sua amiga. Compra fundo e vende topo. Eu não comprei o Bitcoin. Vamos lá, vamos supor aqui, fazer aqui bem bonitinho para vocês aqui, ó. Eu não comprei, Bruno, o Bitcoin. Deixa eu botar só aqui para eu desenhar ele aqui, deixar ele mais padrão aqui. Vamos supor que o Bitcoin começou a corrigir. Como é que eu sei até onde o Bitcoin vai corrigir? Você vai usar essa ferramenta que tem aqui no TradingView à esquerda, que é que todos os traders utilizam, que é a retração de Fibonacci. Essa retração, ela vai nos dar uma média, salvo engano, eu falei na primeira ou na segunda, no segundo vídeo que a gente tem aqui no canal. Ela vai dar uma noção até onde é saudável que o preço vá. Então eu puxo aqui do fundo até o topo e eu começo a ver regiões de onde o preço pode ir, tá? Eu começo a ver essas regiões, deixa eu botar aqui do lado aqui, ó, para ficar mais fácil. Eu começo a ter noção de onde é saudável que o preço vá e onde é que vai ter demanda. Existe uma zona que é chamada zona de ouro, que é entre 0,5 e 618, ou seja, o movimento, vamos supor que o Bitcoin bateu 100, para ficar fácil para vocês. A partir dos 50 mil dólares até uns 40 mil dólares, 38 mil dólares, é uma zona de retração de Fibonacci, que seria essa zona aqui, ó. Então o preço ele vai começar a cair. Vocês podem pegar esse vídeo aqui de 2025 e assistir em 2026, 2027 e vejam se não vai bater muito parecido. Não vou dizer preciso porque nenhuma análise, nenhum indicador, nada é 100% certeiro. Se fosse assim eu era trilionário, se eu soubesse exatamente onde o mercado vai. Mas a gente com muitos anos de mercado, quase 5 anos já a gente vai fazer, a gente começa a ter experiência e outros traders também, eles começam a ter essa visão e essa maturação da movimentação de preço. Por isso também abrindo um adendo aqui para vocês, que é muito importante vocês terem um conjunto de ativos. Como eu tenho a minha lista aqui à esquerda, vocês estão vendo que tem uma lista aqui. Então separa ali 10, 12, 8, 5, 6, não sei. Depende do mental de vocês, para vocês colarem nesses ativos e acompanharem verdadeiramente a movimentação dele para terem essa noção, beleza? Então vamos supor que o preço foi reagindo aqui. Então quando ele começa a chegar em 0,5, começa a ficar interessante. Então você vê que caso esse 124 mil tenha sido o topo do Bitcoin, uma zona interessante para a gente começar a comprar, isso eu estou falando mais numa posição de investidor ou de um trade spot, sem ser alavancado, tá? Se está alavancado, você já vem operando na queda, você já vem até pegando repique de alta, pegando essas micro-ondas aqui de alta, desses pullbacks, essas impulsões e retrações, e você opera o dia a dia, independe muito, você só vai seguir a tendência. Se está em tendência de baixa, eu vou dar mesmo, seja day trade, scalp trade, swing trade,
eu vou priorizar venda. Se está em tendência de alta, eu vou priorizar long e vou priorizar compra, beleza? Mas essa aqui é a famosa região de ouro. Então essa região aqui é onde a gente começa a se interessar, vou até botar verde aqui, ó. É onde a gente começa a se interessar por compra. Por quê? Porque é uma retração olhada por muitos traders. Outra confluência que eu podia trazer aqui para vocês é que normalmente ele vem testar topos anteriores. Por quê? Lembra que eu botei lá a frase na aula passada? Que toda resistência rompida, vou botar branco para vocês verem agora melhor, que toda resistência rompida ela tende a virar um suporte. Então foi uma resistência muito forte aqui nessa região dos 40, 44, 42 mil dólares. O Bitcoin batia muito para passar. Batia do 40, 42, 44, recuava. Batia, recuava, batia, recuava. Bateu, recuou tanto que entrou no bear market. Ele sai lá ele rompe, né? Vai nos 65 aqui, mas o candle fechou abaixo dos 44. Ou seja, os 6 meses fecharam abaixo. E aí ele jogou nos 15 mil. E aí rompeu e provavelmente ele deve testar essa região. No mínimo, ele deve retestar essa região. Aí ele pode fazer aqui dentro um padrão de Wyckoff, que é uma coisa mais aprofundada também, é um conteúdo bacana, que inclusive tem lá no nosso curso, bem completinho lá para vocês, tá? Então ele pode vir aqui, o que é um padrão de Wyckoff, e aqui ele pode começar uma acumulação, numa zona de capitulação. Então ele começa a bater cabeça aqui, nessa região dos 50 mil, vai sair muita notícia, como eu disse a vocês, o Bitcoin vai para 20 mil dólares. Ele dá um flush aqui abaixo, porque muita gente vai entrar vendido, por incrível que pareça, na perca desse fundo. Ele capta toda essa liquidez, segura ali, sei lá, 37, 39, 40, e aí sim ele pega toda a liquidez e começa a subir novamente, e aí a gente entra no próximo ciclo. Então o próximo ciclo é basicamente isso aqui que eu acredito que possa acontecer. Vou desenhar mais bonitinho aqui. Vou puxar Fibonacci, temos essa região, temos topo anterior. O Bitcoin vai fazer esse movimento, mesmo que ele vá lá para 140, então ele deve bater cabeça aqui, dar um flush do desespero, normalmente ele faz isso. Ele dá esse último flush aqui, onde ele pega toda a liquidez possível, e é aqui que as baleias compram, vou até botar um quadradinho aqui separado para vocês verem. É aqui que as baleias dizem assim, ó, vendam seus bitcoins que ele vai voltar para 10 mil dólares, que ele vai a zero. É pirâmide, não presta. Quando você vende, eles compram aqui bilhões, quiçá no próximo ciclo, trilhões de dólares. Com BlackRock, com uma galera pesada aí entrando, para aí sim a gente entrar nessa próxima expansão de alta, que nada vai ser do que mais alguns candles de 6 meses subindo, para aí sim a gente buscar 180, 200, 240 mil dólares, tá? E assim o ciclo se repete, e quando a gente começar a observar, a gente vai ver que nada mais, nada menos o preço fez que topos e fundos ascendentes. Então não tinha estresse, não tinha aperreio, era só a gente saber, deixa eu puxar mais para cá, era só a gente saber que a gente estava apenas em busca de um fundo ascendente no tempo gráfico semanal, por exemplo. E como é o semanal, vai passar 6, 12, 18 meses corrigindo. Quando eu baixo para o tempo gráfico mensal, ó, vou lá para o tempo gráfico mensal, esse quadradinho aqui é o quadradinho que eu botei lá do semestral. Então eu vou ter vários candles aqui, ó. Deixa eu até travar para mostrar para vocês aqui. Então eu vou ter vários candles no mensal, vários, corrigindo até lá os 40, 30, bate cabeça aqui, para depois o preço voltar. E quando você olha, meu Deus, 2 anos corrigindo, perdi todo o meu dinheiro, tenha calma, saia da árvore e use a teoria da floresta, dê um zoom, vá para o tempo gráfico de 6 meses e lembre, o bear market nada mais é que a correção no tempo gráfico semestral, e isso serve para todos os outros tempos gráficos, tá? Se o mensal está muito esticado e começar a corrigir, poxa, eu posso estar em busca de um fundo ascendente só no mensal. Então eu puxo a Fibonacci aqui do fundo lá para o topo, e eu começo a ver que de repente ele pode segurar aqui ainda e não ser o bear market, ele segurar em 0,5 aqui e continuar alta, que muita gente ainda acredita nisso, inclusive. Que o Bitcoin pode ir nos 140, 150 mil dólares. Então tenham noção desse fractal, não se aperreiem, saibam passear durante os tempos gráficos, tenham noção de time frames, né, que são os tempos gráficos diferentes, intercalem entre eles. Se você quer um day trade, se você quer um swing trade, no próximo bate-papo eu vou aprofundar um pouco mais com vocês, falando como é que define a modalidade de trade. Eu sou um swing trade, eu sou um day trade, vou explicar tudo isso para vocês, para que vocês fiquem a par de tudo isso e saibam se encaixar de acordo com a sua rotina no mercado. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, espero que tenham gostado do conteúdo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, dá o joinha, deixa teu comentário, tirando tuas dúvidas, dando teu questionamento, dizendo se está gostando ou se não está gostando.
Todos os links da rede social também vão ficar aqui embaixo, vai ter o link aí, né, para pré-inscrição do curso Jornada Cripto, então clica lá também, cai no nosso Telegram, lá a gente compartilha as análises completas e lá a gente vai chamar para pré-inscrição e vai ter alguns bônus para os primeiros compradores, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu te vejo na próxima. Valeu!